Hoje, no Origem Espetacular, vamos desmistificar o congelamento de óvulos em atletas e entender como ele pode ser um forte aliado quando o assunto é liberdade reprodutiva no esporte. E foi aos 34 anos, em busca de uma vitória pessoal, que eu cheguei aqui na Origem Rio. O esporte te ensina sobre raça, paixão e entrega. São horas diárias de muito treino e preparo para que o meu corpo, meu instrumento, responda às expectativas, principalmente às minhas. Ele também me ensinou sobre processos, construir a trajetória necessária para que a vitória venha, seja na quadra ou fora dela. Então, doutora Lara, sabemos que o congelamento de óvulos é um forte aliado para as mulheres, né? Mas me conta um pouquinho para as atletas, doutora, os atletas no geral. Como é que funciona isso? Então, as atletas, elas têm uma carreira um pouco mais curta. Então, normalmente, entre 30 e 35 anos, elas estão muito focadas na carreira. Então, elas estão ali, naquele momento, naquele platô, sendo muito bem aproveitadas ainda. Só que, com essa idade, a gente tem uma perda de quantidade e qualidade ovular. Então, nesse momento que entra o congelamento de óvulos, para a gente conseguir preservar a fertilidade delas. E, doutora Aline, se eu quiser engravidar aos 40, como que funcionaria isso? Então, como que funciona esse processo depois? Se você não conseguir engravidar espontaneamente, a gente tem o recurso de usar os seus óvulos, eles funcionam como um seguro. A gente vai fazer o descongelamento, fertilizar com sêmen e formar um embrião. Só que esse embrião, ele vai ser fertilizado com um óvulo de 34 anos, ao invés de um óvulo de 40 anos. E isso é muito, muito bom, muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que a partir dos 35, a gente tem uma diminuição da qualidade desses óvulos. Então, a gente tem mais risco de ter anomalia cromossômica, por exemplo. Algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down, que é uma síndrome compatível com a vida, que todo mundo conhece. Então, você vai ter um risco menor. Então, Lara, assim, quais foram as tuas principais dúvidas? Assim? Por que você pensou em não fazer, por exemplo, o congelamento de óvulos? Você ficou com medo, receio de alguma coisa na tua carreira? Então, o maior questionamento de nós atletas é a questão do doping, se o medicamento é doping, e também durante o período do tratamento, se eu tenho que pausar o campeonato, se eu posso fazer atividade física, acho que é basicamente isso. E aí, doutora, conta um pouquinho agora como que isso funciona. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Na verdade, usamos hormônios, feitos em laboratórios, de forma recombinante, que são hormônios que já temos no nosso corpo. E esses hormônios estimulam outros hormônios femininos, que também temos no nosso corpo, principalmente estrogênio e a progesterona. Então, a gente faz um período curto com esse aumento desses hormônios de uma maneira super fisiológica, mas eles não têm hormônios masculinos e substâncias proibidas. Então, o processo é liberado. E atividade física? Atividade física, vamos lá. O processo todo do congelamento, ele dura em cerca de 10, 12 dias, começa com essa estimulação ovariana até o dia da aspiração propriamente dos óvulos. Então depende muito do tamanho do ovário, da reserva ovariana, mas em geral eu gosto que seja bem leve, que comece fazendo suas atividades habituais. A gente vai monitorizando com ultrassonografia e aí, dependendo de um certo tamanho do número de folículos no ovário mais carregado, a gente precisa suspender um pouco sim no final. Mas são só alguns dias? Só alguns dias e dependendo se o seu ovário for grande. Tem mulheres com baixa reserva, por exemplo, que elas podem continuar fazendo exercício. Então cada caso é um caso, a gente precisa estar aí individualizando o tratamento. Como é que você se sentiu durante o período, que você teve que fazer a estimulação hormonal? O que você sentiu? Me fala dos teus sintomas. Eu particularmente, assim, foi bem tranquilo para mim. É claro que a gente fica um pouco preocupada de estar colocando hormônio no corpo em relação ao nosso humor, mas para mim foi super tranquilo, felizmente. E foi um processo, assim, bem emocional, mental, de pausa. Apesar de eu não ter parado a minha atividade física, eu consegui conciliar bem os dois. Lara, eu entendi que o teu foi num ciclo natural, mas doutora, por exemplo, uma atleta que está num campeonato agora, pode ser um ciclo programado? Sim, com certeza. Temos diversas formas de preparar. A mais clássica é aguardar a menstruação de forma espontânea e começar o estímulo ovariano. E a gente pode também começar essa preparação no ciclo anterior. Então, tem algumas medicações que a gente usa para planejar exatamente o dia de começar. Então, atletas em campeonato, que tem algum compromisso importante, a gente pode usar a mão desse recurso. E foi com esse time aqui, no maior laboratório de reprodução da América Latina,
que eu resolvi bloquear meu relógio biológico e priorizar minha carreira. Isso aí, Lara! Formamos um time entrosado e trouxemos mais essa medalha para casa. Obrigada pela sua participação no Origem Espetacular. E vocês, em breve, mais reprodução no esporte. Fiquem ligados!